Hoje quero responder uma pergunta muito importante para o cristão, que é como vencer o pecado. E vou te dar duas verdades fundamentais baseadas na palavra de Deus para andarmos em vitória contra o pecado. Olá, eu sou Rebe Juncker, seja bem-vindo ao meu canal e podcast no Spotify. Se você tem nos acompanhado, peço que se inscreva no canal, tá bom? E também peço que você dê um like, isso ajuda a crescer o canal. E se você é novo aqui, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. E estamos compartilhando aqui uma série de estudos devocionais da primeira carta de João. E esta já é a 16ª devocional dessa série. Vamos lá? Em 1 João capítulo 3, versículos 6 até o 8, nós lemos o seguinte: todo aquele que nele permanece não está em pecado, no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. João declara aqui algo muito sério, muito importante, que ninguém que permanece nele está no pecado. Possivelmente a maioria de nós diria, isso não é verdade, ou isto é impossível, impraticável. Como não pecar mesmo estando nele? Isso pode soar uma contradição com outros textos que o próprio João escreveu. Olha só, em 1 João 1,8 nós lemos o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E agora no capítulo 3, ele diz o seguinte: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Como é isso? No versículo 9 desse capítulo 3 fala algo muito forte. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Certamente isso é um pouco difícil de entender. Contudo, sua compreensão ela é muito importante e não é uma contradição aqui. E eu creio que João é uma pessoa inteligente, sabe, e ele não escreveria em uma página algo e iria se contradizer em outra página. Ele é um apóstolo de Jesus que escreveu essa carta inspirado pelo Espírito Santo. Então a questão aqui é como lidamos com o conflito entre a realidade do novo nascimento de um lado e do nosso pecado contínuo do outro lado. O problema que vemos aqui é resolvido pelo tempo verbal que o apóstolo emprega. Ele disse: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Outra versão diz que ninguém que permanece nele peca. Ele usa o presente contínuo para a palavra pecado, para significar que ninguém que permanece nele continua pecando. Se João quisesse se referir a um único ato de pecado, ele teria dito, sem qualquer dúvida, ninguém que permanece nele pode cometer um único ato de pecado. Mas ele não disse isso. Em vez disso, ele usou essa palavra pecado no presente contínuo. Portanto, ele está dizendo, todo aquele que permanece em Cristo não vive em pecado ou não vive pecando. Agora, como permanecer em Cristo sem estar pecando? Bem, como ele diz, tudo se resume em uma palavra: permanecer. Ninguém que permanece nele está pecando. Portanto, a chave para vencer o pecado é permanecer em Jesus. Então vamos lá, quais são as duas verdades fundamentais para vencer o pecado? A primeira delas é permanecer em Cristo. Isso significa simplesmente estar em Cristo, acreditar nele, recebê-lo em seu coração, se render a ele, submeter sua vontade à dele. E isso resulta em um novo nascimento, portanto, uma nova natureza. E esta é uma experiência pessoal, de dentro para fora. E quando isso acontece, você está em Cristo. Como diz o próprio João, mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, versículos 5 e 6. E a segunda verdade fundamental para vencer o pecado é Cristo permanecer em você. O Senhor Jesus falou sobre essas duas verdades, esses dois aspectos do relacionamento de um discípulo com ele. Ele disse lá em João 14:20, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Portanto, esses dois aspectos são muito importantes. E eu creio que o que nos liberta do reinado do pecado é este segundo aspecto do relacionamento, onde Jesus Cristo está em cada um de nós.
Isso se experimenta, se conquista por uma atitude de fé em Jesus Cristo, em suas palavras, enquanto Ele faz morada em nossos corações. Ele só permanecerá em nós, nos fortalecendo para vencer o pecado, se primeiro nós permanecemos nele. E somente quando Ele permanecer em nós, que permitiremos que Ele viva através de nós. E somente assim conseguiremos vencer o pecado, pois será Ele nos encorajando por meio de sua palavra a não pecar. Será Ele nos guiando e nos fazendo discernir quando é o desejo da carne e a vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus disse: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15, versículos 4 e 5 e depois o versículo 7. Esperamos que Ele faça isso em cada momento em nossas vidas. É isso que se chama permanência. E é isso que resulta em nos libertar da escravidão e do poder do pecado, para que possamos viver uma vida ligada e conectada com o Senhor Jesus, uma vida livre da escravidão do pecado. Lembre-se sempre, o segredo para vencer o pecado é permanecer em Cristo e Ele permanecer em você e em mim, em nós. Se esse vídeo abençoou você, deixe o seu like, compartilhe o que foi importante para você aqui e abençoe seus amigos e conhecidos enviando esse vídeo para todo mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe nesse dia.